Boa noite, graça e paz da parte de Cristo, amém? Nós vamos estar começando mais um culto ao Senhor com muita alegria, é com muito prazer que nós estamos aqui nessa noite para celebrar o nome do Senhor, e você é nosso convidado especial. Então, vamos fazer igual domingo passado, pare este momento, pegue este culto, pegue este link, mande para aquela pessoa que você gostaria que cultuasse ao Senhor com você, mande para o seu parente, mande para o seu amigo, para que assim ele possa louvar o nome do Senhor, juntamente com você e juntamente conosco. Faça isso nesse momento. Amém. Coisa boa é compartilhar aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo, que é cultuando ao nosso Deus. Nesse momento nós vamos cantar uma canção. Eu te convido a louvar o nome do Senhor juntamente conosco. Vamos cantar? Boa noite, irmãos. Nós vamos orar cantando essa canção. Essa oração fala: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão dependente do Senhor eu sou. E a cada dia nós demonstramos a nossa fraqueza e deixamos que o Senhor, com toda a sua força, venha sobre nós e a cada dia transborde o seu amor, transborde a sua graça e com perdão e misericórdia venha sobre nós. Vamos cantar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa noite tão especial na tua presença. Obrigado pela oportunidade de cultuar o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Perdoa, ó Deus, as vezes que fomos negligentes para com o Senhor, ó Deus, para com a tua obra. Continue derramando graça, misericórdia, perdão sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que as tuas misericórdias já se renovaram em cada um de nós hoje pela manhã, e somos gratos ao Senhor por isso, e ainda assim te pedimos, continue assim fazendo, para que nós possamos, ó Deus, como povo teu, ser achados, ó Pai, como aqueles que buscam a tua face, e ó Deus, também como aqueles que o Senhor olha e cura e sara a nossa terra. Te pedimos cura nessa noite, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação que tanto carece, ó Pai, da intervenção do Senhor. Ó Deus, ser com aqueles, ó Pai, que estão enlutados, ser com aqueles, ó Pai, que sofrem com doenças, ó Deus. O Senhor esteja, ó Pai, com o teu bálsamo, com a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós. Te louvamos por esse tempo na tua casa, de louvor, ó Deus, e de culto ao teu santo nome. Abençoe as nossas vidas aqui, abençoe a cada um, ó Pai, que está em casa, ou onde estiver, cultuando ao Senhor nesta hora. Que o Senhor possa, ó Deus, atentar os teus ouvidos para o louvor que prestamos a Ti nesta noite, e é em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos, amém e amém. Graças a Deus, coisa boa é falar com o Senhor, é buscar a face do Senhor. Nesse momento nós vamos estar lendo Salmo de número 101, apenas o verso 1, e diz assim: cantarei do teu amor e da tua justiça, a Ti, ó Senhor, cantarei louvores. Mais uma vez nós vamos louvar o nome do Senhor, continuar cantando louvores ao nome dEle, porque Ele nos ama e porque Ele também age com justiça para com cada um de nós. Então onde você está, onde você estiver, da maneira que você estiver, preste esse culto de celebração ao Senhor e vamos cantar mais uma vez ao nome dEle. Irmãos, em João 1,14 diz: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. O nosso Deus, o Deus Filho, veio a essa terra, habitou entre nós e nos mostrou a sua glória. E é por isso que hoje nós celebramos a Ele com todo o nosso coração. Vamos louvar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Cristo, a palavra, o Verbo. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, e engrandecemos o teu santo nome, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio a este mundo, meu Pai, habitou entre nós, meu Pai, e nos trouxe, meu Pai, a luz do Senhor, meu Pai, para essa escuridão, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, meu Pai. Lavou, meu Pai, todos eles, Senhor, e nos deu, Senhor, a oportunidade, meu Pai, de estarmos com o Senhor, habitando, Senhor, com o Senhor nos céus, quando o Senhor vir nos buscar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia tem feito isso por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande, meu Pai, em misericórdia, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor vem e transforma e lava o nosso coração e nos traz para mais perto de Ti, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Oh, 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 oh. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 do seu amor. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Bom é poder louvar e engrandecer o nome do Senhor com canções belíssimas. Nesse momento nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 33 ao verso 37. Lucas capítulo 10, de 33 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus: um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze de igual modo. Vai e faze da mesma maneira. Feche teus olhos, fale com o Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Fale aos nossos corações uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, agindo de igual modo. Essa história é bem conhecida e com certeza você já ouviu sobre ela várias vezes. E hoje nós vamos meditar mais uma vez nessa palavra que acredito ser muito pertinente para os nossos dias, especialmente por causa da situação em que nós estamos vivendo. Conta a história, se você for ler aí nos versos anteriores, conta a história que Jesus estava diante de um fariseu. E esse fariseu então, ele estava querendo testar Jesus, ele estava querendo colocar Jesus à prova com algumas questões. Ele então pergunta quem seria o próximo dele. Então Jesus explica, contando uma história.
E Jesus começa dizendo que tinha um judeu caído, porque esse judeu ele foi agredido por assaltantes, levaram tudo dele, então deixaram ele caído, diz a palavra, que ele estava quase morto, caído no chão. E então, passou ao lado desse homem caído, desse judeu, um sacerdote. E esse sacerdote, então, provavelmente ele estava indo ao templo, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, e ele então passou ao largo, ele passou distante desse homem. Depois dele veio um levita, que provavelmente também estava indo para o mesmo lugar que o sacerdote, estava indo cultuar ao Senhor, ou até mesmo trabalhar no templo, servir ao Senhor. Também diz o texto, que esse homem olhou para aquele que estava caído, e também passou ao largo, passou distante. Mas continua Jesus dizendo, que via um samaritano, e esse samaritano então, da mesma forma que os outros, olhou para o caído e o viu, mas diferente dos outros, esse homem encheu-se de compaixão, e ele então se pôs a ajudar. Em 1970, no Seminário Batista em Denver, nos Estados Unidos, conta a história que existia um grupo de 40 seminaristas, aspirantes ao ministério pastoral. E o reitor daquela universidade, então, chama esses 40 e os distribui em grupos de 10, 4 grupos de 10, e manda um para cada localização, ao sul, ao norte, ao nordeste, daquele seminário, daquela faculdade. E esse grupo então, ele dá a seguinte ordenança: vocês vão para essas extremidades, e quando eu der a ordem, vocês vão vir até aqui. Em chegando aqui, eu vou saber se vocês estão capacitados para a obra do Senhor ou não. Então fizeram 4 grupos de 10, e cada um foi para uma extremidade ali daquela faculdade, se distanciando daquela faculdade. Quando então eles ouvem um sinal que era bem claro, eles então começam a correr, e eles tinham em mente, certeza é quem chegar lá primeiro, que vai estar capacitado para a obra do Senhor. E eles então, ao ouvirem o sinal, saíram correndo, prontos. Então eles chegaram. Irmãos, curioso é que 16 não chegaram àquele lugar. Então alguns que chegaram ficaram esperando. Depois de algum tempo, os outros 16 chegaram àquele lugar. E o reitor daquela universidade então, ele disse o seguinte: vocês que chegaram atrasados, fiquem aqui do meu lado esquerdo. Vocês que chegaram primeiro, fiquem aqui do meu lado direito. E aquele reitor então começou a conversar com aqueles jovens e disse: bem-vindo, vocês que chegaram atrasado, vocês estão aptos à obra do Senhor. E aqueles que estavam do lado direito ficaram abismados e perguntaram: mas por quê? Sendo que nós chegamos aqui primeiro, nós demos importância àquilo que foi dito. E o reitor então perguntou: por que é que vocês chegaram atrasados? E eles começaram a dizer: porque no nosso caminho tinha um homem caído, e nós então paramos para ajudar esse homem. Depois que terminamos, voltamos então a vir aqui para a sala do Senhor. E por isso o reitor disse: vocês estão capacitados para a obra do Senhor. Os demais, tentem o ano que vem. Irmãos, diante dessa nossa pandemia, muitos estão precisando de ajuda, muitos estão carecendo, porque o desemprego chegou à porta, a escassez chegou, e nós como seres humanos, e principalmente como igreja do Senhor, precisamos de alguma forma, dar suporte àqueles que estão caídos. Em o seu livro Pregando Palavras, Grey Blomberg, ele diz o seguinte, o mesmo que conta essa história: os crentes são chamados a demonstrar misericórdia a qualquer um que esteja precisando.
Os crentes são chamados a demonstrar misericórdia a qualquer um que esteja precisando. Esse texto que nós lemos, nós vamos tirar 2 lições, e ele nos mostra o que nós devemos fazer diante da necessidade do próximo, e ele também nos mostra o que não devemos fazer diante da necessidade do próximo. Primeiro, o que não podemos fazer diante da necessidade do próximo. Saber o que não devemos fazer é de suma importância, irmãos, para que nós venhamos ser bênção na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que estão no caminho. E a primeira coisa que nós não devemos fazer, você não deve fazer, é estar ocupado demais. Estar ocupado demais para ajudar. Perceba que nos 2 exemplos, na Bíblia e nessa história que eu acabei de contar, todos estavam ocupados demais para ajudar aquele que estava necessitado. Veja bem, na Bíblia, os religiosos estavam provavelmente indo ao templo de Jerusalém para cumprir os seus ritos religiosos, para adorar ao Senhor, e não podia parar para ajudar o seu próximo. Eles estavam ocupados demais. O levita em trabalhar, o sacerdote em cultuar, e eles não pararam, não ajudaram. Também no exemplo do seminário nos Estados Unidos, aqueles jovens aspirantes ao ministério pastoral, aqueles alunos, também estavam ocupados demais para ajudar aquele que estava caído, e eles então estavam olhando apenas para a sua tarefa, estavam olhando apenas para aquilo que eles deveriam cumprir, e quando viram um homem caído, eles julgaram que estavam ocupados demais para ajudar. Irmãos, quantos de nós cometemos o mesmo erro que esses homens cometeram no passado, e estamos assim ocupados demais para ajudar? Quantos de nós estamos assim? Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto sobre o que nós não podemos fazer, e é também estar preocupados demais para ajudar. Irmãos, se por um lado ocupados demais envolve as nossas obrigações, os nossos afazeres, preocupados envolve o nosso coração e também a nossa vida como inteiro. Quantos estão preocupados apenas com a sua própria vida, apenas estão preocupados consigo mesmos? E nessas 2 histórias, a maioria estavam preocupados apenas consigo mesmos, estavam preocupados apenas com seus próprios problemas, e por isso não conseguiam enxergar aquele que estava caído, aquele que está precisando da sua ajuda. Quantos ainda hoje, irmãos, esquecem o 2º mandamento de amar o próximo como a ti mesmo? E isso não é esquecer dos seus problemas, olhar para a necessidade do próximo, não é esquecer da sua vida, mas é lembrar que existem outras pessoas que também estão precisando. Que grande erro, irmãos! Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos. Tem gente aí afora também necessitando da nossa ajuda, e nós assim devemos ajudar. Outra coisa que nós não podemos fazer é tapar o sol com a peneira. Irmãos, uma fala muito comum nos nossos dias, mas foi exatamente isso que esses homens fizeram. Tamparam o sol com a peneira, e muitos hoje também assim estão fazendo. Diz o texto que eles passaram ao largo. Diz o texto que eles mudaram de direção, e é como uma criança que tampa os seus olhos diante do medo, para não sentir medo, mas o perigo ainda está lá, a necessidade ainda está lá. Não podemos fechar os olhos diante disso, não podemos fechar os nossos olhos diante da necessidade do outro. Por quê, irmãos? Mudar de lado da calçada não resolve o problema, nem para aquele que precisa de ajuda, e também para você que precisa ajudar.
nós precisamos ajudar. Muitos sentem um alívio doentio quando simplesmente mudam de direção para não ajudar, tampam o sol com a peneira. Muitos sentem peso na consciência, muitos não sentem peso na consciência, simplesmente de olhar, e olhando desviam os seus olhos para não ver e para não enxergar o necessitado. Irmãos, que coisa triste isso. Nós mudamos o lado da calçada, nós fechamos o vidro do carro. Isso não resolve o problema, especialmente para aquele que precisa. Então, meus irmãos, está aí uma lista muito enfática do que nós não podemos fazer quando o assunto é ajudar. Mas esse texto também nos mostra o que nós devemos fazer, e vamos estar pensando nisso também nessa hora. E a primeira coisa que nós devemos fazer é estar atentos ao nosso próximo. Isso nós devemos fazer, e a pergunta é muito clara: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Irmãos, é aquele que necessita de misericórdia. Esse é o seu próximo, é aquele que está do seu lado, quem sabe até caído, precisando de ajuda. Esse é o seu próximo. Não podemos ainda hoje estar fazendo essa pergunta. No Maranhão existe uma estrada que se chama Estrada da Fome, e se você colocar na internet aí, procurar algum vídeo sobre essa estrada, você vai ver a tristeza que é. E curioso, quando nós vemos essa estrada, nós assim imaginamos que esse lugar é fora do nosso país, é talvez na África, é talvez em um lugar onde as pessoas estão mais precisando, estão passando fome, morrendo de fome. Mas quando você olha essa estrada, em um estado do nosso país, no estado do Maranhão, ali existe a Estrada da Fome. Você sabe onde é que está o seu próximo? Você consegue enxergar aonde estão aqueles que estão precisando de ajuda e que estão próximos a você? Na sua casa tem gente precisando de ajuda, na sua família tem pessoas precisando de ajuda, na sua igreja tem pessoas precisando de ajuda, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Onde é que está o seu próximo? Nós precisamos pensar nisso. Outra coisa que nós precisamos fazer, devemos fazer, é estar dispostos e disponíveis. Aqui, irmãos, uma situação bastante diferente, porque estar disponível não significa estar disposto, e o contrário também é verdade. Duas situações completamente diferentes. Estar disposto é querer ajudar, isso é estar disposto. Estar disponível é poder ter tempo e ocasião para ajudar. O que acontece muitas vezes é que nós até queremos ajudar o nosso próximo, mas talvez nós não temos tempo, talvez nós não estamos disponíveis a fazer. Isso também não resolve o problema. Estar simplesmente disposto não resolve o problema. Estar também tão somente disponível não resolve o problema. Você precisa estar disposto e disponível a ajudar, porque um completa o outro. Talvez aqueles outros homens até queriam ajudar, talvez aqueles alunos até queriam ajudar aqueles que estavam caídos, talvez o sacerdote, o levita, até queria ajudar aquele homem que estava caído, mas eles não estavam disponíveis, eles estavam apressados, eles estavam preocupados. Nós assim também precisamos pensar, meus irmãos, querer ajudar não é o bastante, é preciso se dispor a isso. Se não tem tempo, arrume um tempo. Se você não tem condições de ajudar, procure algo que você possa fazer. Sempre há algo que você possa fazer em prol de outra pessoa.
Pense nisso, sempre há algo que você possa fazer em prol de outra pessoa. William Barclay, ele diz o seguinte nesse aspecto: a ajuda, ela deve ser prática, e não deve consistir simplesmente em sentir pena da pessoa. Veja bem que frase maravilhosa. Sem dúvida o sacerdote e o levita sentiram pena pelo ferido, mas não fizeram nada. A compaixão, para ser verdadeira, deve gerar atos. A compaixão, para ser verdadeira, deve gerar atos. Não adianta simplesmente ter dó, sentir pena. Por isso você deve estar disposto e também disponível. Por fim, algo que nós devemos fazer é ajudar direito. Ajudar direito. E aqui é algo muito curioso, muito interessante. Ajudar direito, como assim? Se você já teve a oportunidade de ver um relojoeiro trabalhando, irmãos, é algo curioso. Ele pega o seu instrumento de trabalho, e ele então abre um relógio, e ele então começa a mexer nas mínimas peças, ele começa a ver tudo que precisa ser feito. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, especialmente no verso 34 e o verso 35, veja só o que é ajudar direito, é prestar atenção no que é que está acontecendo com a pessoa, com o necessitado, é ver o que de fato ele está precisando e ajudar direito. Olha os versos 34 e 35, aproximando-se, enfaixou as suas feridas, colocou azeite e vinho nelas, então colocando sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Veja só, partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, e tudo mais que gastares com ele, na volta eu te pagarei. Veja bem o que esse homem fez, cuidou de todos os detalhes, ajudou direito, não tão somente deu uma esmola, não tão somente deu o remédio, está aqui o remédio, agora você mesmo pode passar, não, diz o texto que ele mesmo enfaixou as feridas, ajudou direito. Aqui no nosso campo, existe um casal de missionário, pastor Henrique e a missionária Henriqueta, ambos são missionários da Junta de Missões Mundiais, eles estão na Albânia, e no último terremoto que teve lá nesse país, a Junta então tem um plano de contingência, e quando o terremoto aconteceu, a equipe da Junta pegou seus missionários e levou para o aeroporto, para que eles pudessem fugir do terremoto. Esse casal de missionários, pastor Henrique e a missionária Henriqueta, eles decidiram voltar para o campo missionário e ajudar. Isso é ajudar direito, é você prestar atenção no que é que está precisando. Tem gente que até deseja ajudar, tem pessoas que estão disponíveis, estão dispostos, tem pessoas que prestam atenção no próximo, mas não faz da maneira correta, não ajuda direito. Nós precisamos também pensar em tudo isso. Como diz a palavra, nós devemos ajudar com toda a nossa força, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Aliás, Jesus diz que se nós fizermos alguma coisa ao nosso próximo, aos pequeninos, é como se nós estivéssemos emprestando ao Senhor. Já pensou emprestar algo para aquele que não precisa de nada? É ajudando o nosso próximo. Termino citando que existe um estudo sobre o livro de Atos que mostra algo interessante. Mais de 30 dos milagres realizados, que estão informados no livro de Atos, somente um aconteceu dentro da igreja. De 30 milagres que é informado no livro de Atos, apenas um aconteceu dentro da igreja. Os outros 29 aconteceram fora dela. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus usando o seu povo
para abençoar o povo ao seu redor, para abençoar os vizinhos, para abençoar a sua rua. Então, o que você deve fazer é ficar atento, é estar disposto e disponível, é ajudar direito. Irmãos, nós precisamos sim, quando esse tempo voltar, entrar no templo para adorar ao Senhor, mas mais que isso, nós precisamos sair pelas mesmas portas para servir ao nosso próximo, para ajudar ao nosso próximo. Então pense nisso nessa noite, haja de igual modo a esse bom samaritano, ajude, preste atenção naqueles que estão passando por dificuldade, e com certeza Deus se alegrará da sua obra, com certeza o Senhor irá ver com bons olhos aquilo que você está fazendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde o desemprego nos chega à porta, onde a escassez nos chega à porta, nós precisamos prestar atenção, precisamos olhar e ver a necessidade do nosso próximo e assim agir de igual modo ao bom samaritano e ajudar. Feche teus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra, obrigado por esse tempo precioso de louvor, de meditação na tua palavra. Nos ajude assim como esse homem, ó Deus, não passar ao largo, mas nos ajude assim como o bom samaritano, a estar passando perto, vendo, olhando a necessidade do nosso próximo e ajudar. E ó Deus, ser remédio e ser bênção, ser cura para aquilo que ele esteja precisando. Nós pedimos essa graça sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, como é bom ouvir a palavra do Senhor, como é bom cantar canções ao Senhor. E nós vamos então estar encerrando esse momento de culto, esse momento de celebração, de meditação na palavra do Senhor, crendo que o Senhor nos ouviu, crendo que o Senhor recebeu todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e também crendo que o Senhor falou aos nossos corações através da palavra dele pregada nessa noite. Feche os teus olhos mais uma vez e ore, fale com o Senhor pedindo as bênçãos dele para a sua semana, para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua família, e com certeza o Senhor vai ouvir a sua oração, e assim estar contigo durante toda essa semana. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos, ó Deus, mais uma vez, as tuas bênçãos, pedimos a tua proteção sobre as nossas vidas durante essa noite e durante toda essa semana, que o Senhor possa estar conosco, nos livrando do mal e, ó Deus, nos dando capacidade a ajudar o nosso próximo. Obrigado por esse momento, obrigado, ó Deus, pelos irmãos que estão aqui, ó Deus, nos ajudando, nos auxiliando. Obrigado pela vida do irmão Nilo, pela vida do meu irmão, ó Deus, pela vida da Marisa, pela vida da minha esposa, ó Deus, e nós louvamos o teu santo nome, porque temos instrumentos, ó Deus, humanos, para juntos, ó Pai, estar unidos louvando o teu santo nome. Nos conduz, ó Deus, diante dessa semana, guardados e protegidos pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, é que nós agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe mais uma vez, te dê uma boa noite de descanso, te preparando para mais uma semana, seja qual for a maneira que você vai enfrentar, creia que o Senhor está à sua frente, te livrando de todo mal e também lutando as suas batalhas juntamente com você. Deus te abençoe e uma boa noite.